Presente, passado, futuro. Para o Tax Group é impossível falar de tributário sem pensar em estratégias vinculadas a essas três instâncias da vida de uma empresa. E é justamente nessa percepção que se sustenta o conceito de lifelong taxing. Nessa edição do nosso podcast, queremos debater a importância de ter o tributário como uma fonte permanente de oportunidades e como esse posicionamento gera resultados em qualquer tempo durante toda a existência de um negócio. Olá, meu nome é Bruna Fonseca, produtora de conteúdo do Tax Group, e hoje, em nossa conversa tributária, eu estou recebendo o CEO e sócios diretores para debaterem a nossa forma de atuar, o Lifelong Taxing. Estão comigo, então, aqui hoje o Luiz Wolff, CEO do Tax Group, Giovanni Dallegrave, Hugo Smith e Pedro Chu, sócios diretores aqui do Tax Group. Antes, então, da gente iniciar, vou pedir, então, que vocês se apresentem e falem um pouquinho, do que vocês fazem aqui no Tax Group hoje. Começando, Luiz, por ti. Olá, obrigado pelo convite, um prazer sempre estar aqui conversando com vocês. Aqui no Tex a gente tem sempre a pretensão de poder desenvolver negócios e levar, conectar, serviços tributários de qualidade aos nossos parceiros. Então o nosso dia a dia ele é focado, centrado no cliente e nos parceiros para que a gente possa agregar muito valor com tecnologia, com trabalhos de qualidade e fazer com que no final do dia esses clientes, esses parceiros cresçam no mercado, consigam se desenvolver e ter uma boa eficiência tributária, voltando recursos que são realmente essenciais para que a empresa possa reinvestir e crescer. Então essa é a nossa meta aqui no Tax Group, está conectado com os nossos clientes. Meu papel é tentar organizar cada vez mais para que a gente possa atingir esses objetivos. Giovanni? Bruna, obrigado pelo convite mais uma vez. Então eu estou como sócio da área consultiva do escritório, então a gente desenvolve projetos talvez os mais customizados que a gente tenha a serem entregues para os nossos clientes, e é sempre um prazer a oportunidade de voltar aqui e conversar um pouquinho sobre essas oportunidades. Hugo? Oi, Bruna, obrigado pelo convite. Estar com todos os meus sócios aqui é sempre muito agradável. Bom, eu sou sócio da área de auditoria, então eu participo desses projetos de oportunidades fiscais, então a gente olha o passado, a gente acompanha a empresa, que hoje eu acho que isso é um diferencial, e a gente cada vez mais tenta atualizar, todos os nossos clientes com toda essa transformação tributária que a gente tem passado aí nos últimos meses, e cada vez mais a gente vai passar agora com essa questão da reforma tributária. Então o nosso papel é auxiliar o nosso cliente nos quesitos tributários. Pedro? Bruno, é um prazer estar aqui de novo, uma grande satisfação estar conversando contigo. E acho que um pouco disso que os demais sócios trouxeram é um pouco do nosso objetivo, Eu, Pedro, especificamente, liderando a área de conflitos fiscais, então muito voltado para entender o contribuinte, as suas relações com a Receita Federal e eventuais conflitos que daí surjam. E a partir daí, obviamente, isso entrando dentro da nossa visão macro de negócio, que é conseguir atender o nosso cliente em todas as visões possíveis e necessárias do tributário para que eles possam desenvolver negócios, Então, mais uma vez, obrigado por ter recebido aqui, é um prazer estar conversando com vocês. A gente que agradece, então, a disponibilidade de todos vocês, então, estarem aqui hoje conversando com a gente. E para começar, então, falando um pouquinho, do tema do nosso podcast, o Lifelong Taxing, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que representa esse conceito. O que seria, então, o Lifelong Taxing? Legal, essa pergunta é interessante porque o conceito de Lifelong Taxing é um conceito que nós criamos. O Tax Group, ele, de fato, inaugurou no mercado um novo conceito. E provavelmente será também copiado. É um conceito que todo mundo olhando, todo mundo de olho. O que o Tax Group, como a empresa mais inovadora e líder desse mercado, criou? E o Lifelong Tax nada mais, nada menos é do que a materialização de tudo que a gente consegue entregar para o cliente em todas as esferas temporais do cliente. O que são esferas temporais do cliente? É o tributário com o olhar de passado, o tributário com o olhar de presente e o futuro tributário, ou seja, o que o cliente precisa fazer do ponto de vista de planejamento organizacional para que no viés tributário ele possa estar dentro da sua melhor eficiência. Então esse é o conceito do Lifelong Taxing, que é, de fato, conseguir entregar para o cliente soluções em todos os estágios da vida do cliente. Tem clientes que precisam de soluções para o seu passado, porque ora tiveram algum erro de escrituração, ora tiveram algum erro de interpretação da legislação, alguma parametrização fiscal que passou dentro de uma implantação no RP, alguma mudança de solução fiscal, de mensageria, de entrega de arquivos eletrônicos para o fisco, e que deixou algum expurgo de dado em algum momento
que gerou impactos no passado. Que tipos de impactos? Todos os impactos possíveis, né? Impactos por erros tributários que geraram pagamentos indevidos ao maior, impactos de erros tributários que geraram não creditamento, eventualmente, de algum tributo, impactos relacionados a passivos tributários que podem ter sido causados em função, né, de erros do passado. Então, todo esse arcabouço do passado é um ambiente onde o Tax Group trata através de mais de 7, 8 soluções que nós temos para olhar para o passado. Quando a gente fala em olhar para o presente, é resolver o dia a dia da empresa, ou seja, o ambiente de negócios hoje. Eu preciso ter um bom cadastro, saneado, eu preciso tratar os itens que eu compro, eu preciso revisar minhas notas fiscais, meus XMLs no dia a dia da operação do negócio. Então, eu preciso estar em dia com as minhas obrigações acessórias, entregando arquivos de maneira correta. Então, quando a gente pensa em presente, é o hoje. E quando a gente pensa em futuro tributário, é pensar como que essa empresa se organiza para o amanhã. Qual o planejamento tributário lá para frente? Qual o planejamento tributário de uma reforma? Qual o planejamento de logística, de distribuição, de cadeia de suprimento? Né? Como é que eu penso num M&A do meu negócio com os aspectos que a tributação pode impactar no M&A? Então, são todos esses produtos e soluções olhadas para o futuro. Então, esse é o conceito do lifelong taxing, que nada mais, nada menos é do que entender o tributário no cerne do seu negócio em todos os momentos da vida da empresa. Bruna, importante isso que o Luiz comentou, porque só para vocês terem um dado aqui, né? As empresas em média por dia perdem R$22 mil em créditos tributários. E a gente vê que toda essa transformação tecnológica dos últimos 15 anos, isso impactou muito nos riscos, nas oportunidades e tudo mais vinculado à área tributária. Porque hoje, basicamente, uma apuração ela é através totalmente de um sistema gerencial, de um sistema fiscal, onde as informações são imputadas ali e os dados eles são trabalhados com determinadas parametrizações. Então, o nosso viés é pegar essa tecnologia hoje que está a favor ao cliente, entender como é que o software e as práticas fiscais que os clientes alocam nessas operações e, a partir daí, dar a correta regra fiscal, o correto parâmetro. Como existem muitas mudanças, né, e a gente fala aí de 50 regras que alteram por dia útil, isso impacta muito na parametrização dos sistemas. Então a gente trabalha evitando que a empresa perca aí uma lucratividade, aumentando essa carga tributária. Perfeito. Dando continuidade, então, ao raciocínio que vocês trouxeram, até o próprio Luiz falou, esse é um conceito inovador, né, que o Tax Group lançou. Qual a análise de mercado que vocês fizeram, enfim, qual a diferenciação, o principal ponto diferencial agora do Tax Group como inovador? Qual a necessidade de mercado que vocês vislumbraram a partir do momento em que decidiram optar por essa abordagem? Na verdade, nada mais nada menos do que pensar em customer centrics, ou seja, colocar o cliente no centro de tudo. Quando a gente começa a pensar o cliente no centro de tudo, a gente passa a entender quais são os reais problemas daquela organização, às vezes nem só problemas, quais são as aspirações daquela organização, né? Então, os clientes eles podem vir, né, por danos, né, ou por bônus, né? O cliente pode querer buscar crescer, querer buscar se desenvolver, mas pode ter problemas. Então, colocando ele no centro, a gente tem a visão 360 graus do cliente. Eu estou pensando em resolver um passivo tributário, um conflito fiscal, eu estou pensando num processo de expansão da minha indústria, eu estou pensando num processo de aquisição, quem sabe, de um concorrente, e tudo isso envolve o mundo tributário, né? O Brasil, todo mundo sabe, tem muita certeza disso, é o país com uma carga tributária altíssima. E ao colocar o tributário dentro da estratégia do negócio, pensando junto com o negócio, junto com a área comercial, junto com a área operacional, mas principalmente junto com a estratégia, com o próprio plano estratégico da empresa, a gente faz com que a gente consiga enxergar o tributário entrando em diversos momentos do negócio. Então é isso que a gente acabou fazendo. No dia a dia do atendimento aqui no Tex, a gente começou a perceber que os clientes precisavam da gente mais do que olhar para dados fiscais do seu passado. Precisavam muito mais do que só auditar uma declaração ou responder uma dúvida. O cliente passou a exigir e a pedir e a consumir da gente, né, todo o conhecimento possível, dados e tecnologia, para qualquer momento da vida dele. E aí por isso se criou esse modelo, é um workflow de trabalho, uma metodologia, um framework de trabalho, que faz com que a gente consiga enxergar em que momento o cliente está e quais as oportunidades do momento. Seja para trás, seja para o momento atual, seja para o futuro.
Eu até brinco assim, né, Bruna, com os nossos clientes, que a gente é um parque de serviços. Um parque de serviços tributários, onde a gente entra dentro desse parque e a gente pode atuar em qualquer vertente, né? Então é uma análise 360, então vai ter a empresa que quer fazer uma importação e quer avaliar qual é o melhor porto para importar de uma determinada mercadoria, recuperar créditos fiscais, está com risco relacionado a algum passivo e a gente precisa trabalhar, dar uma assessoria em relação a isso, projetos sob medida aqui que o Giovanni trabalha muito em relação a isso, então a gente tenta atender ele 360 nesse workflow que o Luiz trouxe, então realmente é algo bem inovador. Eu acho que o conceito que está por trás, na verdade, é justamente isso que o Hugo comentou. Muitas vezes o cliente nos procura, talvez no primeiro momento, com alguma necessidade específica, pontual que ele tem naquele momento, e a gente, como o Hugo trouxe, sendo um parque de serviços, a gente procura ter uma visão de outras necessidades. Eu vou dar um exemplo de situações recentes que aconteceram, onde o cliente ele entra no escritório preocupado com cadastro, preocupado com, eventualmente, com oportunidades que ele possa ter decorrentes desse cadastro. Então, num primeiro momento, se olha para o passado, se trata essa base, mas ele também está preocupado com o impacto que a reforma tributária, ali no futuro, em seguida, vai ter no negócio dele. E a gente está preparado hoje para olhar para isso, entender o business dele, entender e tentar dimensionar o impacto da reforma nesse business futuro e trazer soluções e estratégias vinculadas a isso. Então, eu acho que o conceito está conectado nisso. Nós falamos recentemente num podcast aqui do Tax sobre um tema que parece que está muito conectado com a questão do lifelong taxing, né, Bruna? Que é o fato de que a gente, querendo ou não, teve uma evolução do mercado tributário e da forma como as empresas enxergam o tributário nos últimos 15 anos, vamos dizer assim, tá? E nós estamos entrando num momento que talvez a gente possa chamar de ruptura ou de uma mudança brusca de realidade, que é o momento de reforma tributária, né? Por que eu trago essa contextualização? Porque a gente começa a perceber, e nós comentamos isso nessa ocasião que eu comentei aqui de outro podcast, de que muitas empresas vão ganhar muito dinheiro com esses momentos e muitas empresas vão perder muito dinheiro com esses momentos, e o que depende, a diferença de umas para as outras é basicamente o entendimento de que o tributário não é mais uma situação, uma geração de custo, mas sim uma estratégia de negócio, né? E quando eu entendo que o tributário ele é uma estratégia de negócio, eu começo a perceber que não é mais suficiente aquilo que se fazia 10, 15 anos atrás, que era eu olhar para o meu passado, ver 2, 3 operações que eventualmente pudesse ter alguma oportunidade, fiz essa análise, ok, fecho os olhos e sigo trabalhando sem entender que o tributário precisa estar no meio das discussões do meu negócio, né? Sem entender que eu preciso olhar para o meu cadastro, porque na minha estratégia de precificação na minha mercadoria pode ser que meu cadastro esteja impactando e gerando um preço superior ao que o meu concorrente faz do lado, porque eu preciso olhar para como é que está a saúde do meu negócio ao longo do prazo, porque se eu estiver fazendo uma operação de M&A ou estiver fazendo uma ida ao mercado em busca de fonte de financiamento, eu preciso ter o meu balanço muito bem construído e muito bem de acordo com aquilo que diz a legislação, ou eu preciso ter uma boa relação com o fisco do ponto de vista de conflitos fiscais, porque a partir daí pode ser que eu tenha algumas consequências indesejadas ou desejadas caso eu não tenha essa relação. E quando a gente começa a entender isso, significa dizer que é o seguinte, que toda e qualquer decisão dentro do meu negócio que seja relevante, eu tenho que olhar para o tributário. E, portanto, eu não tenho mais uma estratégia tributária para uma situação ou outra. Eu tenho, na verdade, uma visão de que o meu negócio, como fonte de resultado, o tributário tem que estar lá dentro disso. E aí o lifelong taxing acaba se adequando a isso, no sentido de que eu preciso ter uma visão 360 de todas as vertentes do meu negócio e uma visão atemporal, ou seja, o tax precisa ser atemporal dentro do negócio para eu ter o melhor resultado, melhor eficiência, no final do dia ser a empresa mais competitiva de mercado. E esse talvez tenha sido, né, Pedro, um dos erros que muitas empresas tiveram nos últimos 10 anos. Porque investiram, por exemplo, e pensaram o tributário só como uma tese tributária, do ponto de vista jurídico, né? Pensaram o tributário como uma única oportunidade, né? Quando muitas vezes dezenas de empresas olharam o tributário 360 graus ou dentro da sua estratégia de negócio e absorveram não só uma estratégia, mas dezenas de estratégias. Porque quando a gente aplica dezenas de estratégias, pode ser que uma ou duas deem certo. E uma ou duas dando certo, né? Temos grandes mudanças de jogo em companhias de grande porte também. Pega companhias capital aberto, tem companhias que tiveram decisões, por exemplo, da tese do século de 1,5 bilhão. Quer dizer, isso muda ou não muda o jogo, de fato, de uma companhia? Num ano pandêmico, onde o resultado tinha a pretensão de ser meio bi negativo, a companhia dá a volta por cima, porque lá atrás alguém com uma visão de longo alcance se permitiu olhar o tributário
dentro do negócio. Mas eu acho que as empresas, hoje em dia, elas estão cada vez mais enxergando isso, né, Luiz? Se a gente voltar no tempo, voltar a 10 anos atrás, quantos comitês tributários eventualmente existiam nas empresas e quantos existem hoje? Né? As empresas estão enxergando a importância disso e estão justamente se preparando, montando times, equipes internas para tratar o tributário com a prioridade que ele precisa ser tratado. Então acho que a visão de mercado está começando a mudar e esse conceito ele vem alinhado a isso. E até pro nosso mercado, e aí olhando aqui, digamos assim, o que tem hoje de empresa que presta consultoria tributária, vamos dizer assim, até a visão do nosso mercado hoje, se a gente parar para analisar, não é mais o suficiente eu vender uma estratégia tributária, né, do ponto de vista de satisfação. Tá? Apesar de 80%, 90% do mercado fazer isso. Exato. Né? Não é mais o suficiente isso do ponto de vista de satisfação e de entregável. Né? A gente já está entendendo que hoje o nosso cliente, ou o empresário, ele quer nos ter do lado não para dizer que somente que aquele item é dessa forma. Hoje. Ele quer dizer, gente, Pedro, Luiz, Hugo, Giovanni, me traz aqui o que eu tenho de estratégia, porque eu estou pensando em abrir um mercado num estado de Santa Catarina e quero fazer uma operação para o Nordeste e eu quero saber como é que eu trato tudo isso. Então, até as próprias consultorias, quando estão, digamos assim, quando vão ao mercado hoje, já não é mais suficiente só entregar uma estratégia, mas sim a combinação delas todas. Né? Porque basicamente, né, Pedro, como tu comentaste, as empresas elas estão muito vinculadas a créditos tributários, a recuperação de créditos tributários. E basicamente tu pode pensar no crédito tributário, deve pensar no crédito tributário, mas como uma estratégia dentro da operação da empresa. Então eu posso não ter aquele crédito no passado, mas eu posso gerar uma estratégia que vai ter um crédito no futuro ou no presente, ou seja, mudando determinados parâmetros de uma operação, automaticamente eu posso ter um benefício. E aquele benefício vai me gerar uma oportunidade, vai me gerar uma redução na carga tributária. Nós tivemos um caso exatamente sobre isso que o Hugo falou aqui na casa, que é uma empresa que ela veio ao Brasil fazer aquisições de outras empresas. E nesse processo de aquisições de outras empresas, um dos principais pontos do checklist para se fazer uma operação era, depois que eu compro, eu preciso fazer uma análise tributária para identificação de oportunidades ou ativos tributários dentro dessa companhia. Em muitas dessas operações, o ativo tributário que ele encontrou na companhia depois de fazer a compra, pagou a compra. Né? Ou seja, o tributário, nesse caso, ele foi fundamental por um processo de expansão territorial. Ele gerou Ele gerou funding no tributário. Não foi no banco, ele foi dentro da empresa dele para conseguir encontrar o resultado. Mas é porque hoje a fatia da lucratividade está muito vinculada com a área tributária, né? Esses dias a gente estava falando sobre um cliente supermercadista. Se ele não parametriza bem os produtos dele, automaticamente ele vai perder uma lucratividade ali que ele pode estar recebendo, ele pode estar ganhando zero, ele pode estar com prejuízo na venda daquele produto. Então, a parte tributária, a carga tributária, ela automaticamente pode me gerar um resultado com um ajustezinho, com um parâmetro correto. E daqui a pouco eu tenho um produto com prejuízo que ele começa a me dar lucro, ter lucratividade, eu consigo expandir meu negócio, crescer meu negócio, aumentar minha receita e sucessivamente. Então, foi aquela época de que o tributário era um serviço adicional, hoje é uma necessidade, a gente enxerga como uma necessidade. E a partir disso que a gente tem grandes estratégias tributárias em todos os sentidos para estar auxiliando os nossos clientes. Perfeito. Vocês deram uma boa contextualização aqui pra gente agora, pra gente passar a passear no parque de diversões que vocês falaram que a gente tem aqui. Então agora falando, né, de cada um dos tempos, de cada um dos períodos que a gente mencionou anteriormente em relação à trajetória de uma empresa, enfim, queria que a gente passeasse um pouquinho por cada um desses períodos, começando então pelo passado, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, né, o que vocês analisam, qual que é a importância de olhar para o passado de uma empresa, né, para todo esse histórico, e de que forma que o Tex consegue ser então um aliado estratégico nesse período da empresa. Legal, Bruna. Então, em relação a todo esse workflow que o Luiz comentou lá no início, passado, presente, futuro, hoje a gente tem uns projetos muito vinculados ao passado. O que é isso? Hoje a gente trabalha com levantamento de oportunidades. Por quê? Porque a gente identifica, baseado no segmento da empresa, de todas as suas operações, seus dados, quais são as práticas fiscais que a empresa está adotando. Quando eu falo práticas fiscais, eu quero dizer que é a parametrização do sistema, a equipe fiscal alimentando esse sistema, a alteração da legislação em relação a esse sistema que gera todas essas obrigações acessórias. Então, basicamente, a gente gera uma nova apuração da empresa,
né, com o olhar de que aquele sistema que gerou aquela regra fiscal está correto ou não. A partir daí a gente identifica oportunidades e não só oportunidades, a gente também identifica riscos. Quando a gente fala de riscos, para eu fazer um trabalho completo, correto de compliance, né, de prevenção, eu também preciso identificar se daqui a pouco a empresa não está com alguma nuvem cinzenta ali que possa, de alguma forma, levar um problema administrativo, um problema, um risco fiscal aí, que lá na frente ela possa ser autuada pelo fisco, intimações e tudo mais, que hoje, também com toda essa tecnologia, o fisco ele está muito mais presente nas empresas e questionando mais, né, notificando e tudo mais. Então, assim, a gente analisa o passado, identificando oportunidades, apresenta tudo isso para a empresa, a gente conhece todas essas operações, parametriza isso para no presente e futuro a empresa possa ter aí boas oportunidades e redução na carga tributária. Porque a gente fala muito do tributário, como a gente comentou anteriormente, que está muito ligado à lucratividade, a gente tem que avaliar oportunidades, avaliar estratégias, avaliar as práticas fiscais que a empresa está adotando, visando o quê? Visando retorno financeiro, maior lucratividade, para daí sim a gente conseguir fazer o nosso papel, que é olhar o tributário de um jeito diferente, mas visando sempre o efeito caixa. Trazendo um pouquinho, para ficar no passado e trazendo um pouquinho para o conceito ali da área da consultoria, Bruno, o que a gente tem feito bastante? Não é incomum, aliás, é super frequente que a empresa, o nosso cliente, ele já tem ali um assessor jurídico, já tem um advogado e tem algumas ações tributárias já que foram distribuídas no passado, que transitaram em julgado recentemente e que muitas vezes a empresa não tem segurança para entender quanto que aquela decisão favorável, né, que ela conseguiu obter judicialmente, ela representa para o negócio dela. Seja porque o período que precisa retroagir nessa conta é extenso, seja eventualmente porque a empresa trocou de RP ao longo desse período 2, 3 vezes, enfim, tem alguma dificuldade ou alguma insegurança com relação à quantificação do número. Então a gente tem feito vários trabalhos aí nos últimos tempos de laudos, onde a gente efetivamente revisita essa base do passado, seja acessando documentos da própria empresa, seja acessando documentos que estão na base do fisco, né? E muitas vezes até, dependendo do período que se precisa retroagir, até acessando lá a base de arquivo morto realmente, buscando ainda documentos até manuais. Para quê? Para conseguir dar segurança para a empresa de que aquela decisão judicial que ela obteve junto ao seu assessor jurídico representa o valor exato de tanto. Ou seja, ela pode habilitar esse valor, compensar ou eventualmente até restituir via precatório com segurança, né, para evitar alguma surpresa. Acho que no final do dia, né, o objetivo aqui é dar segurança, dar compliance para o procedimento. E essa área que o Giovanni menciona do consultivo, da consultoria, também eu acho que é uma das áreas que olha muito também para o passado e para o futuro, né? Porque também dentro de todos esses projetos que essa área executa, a gente tem algo que é muito importante, que hoje eu vejo que o tributário, que muitas empresas não aplicam, que é como aproveitar as oportunidades que a área de auditoria identifica. Ou seja, como buscar esses valores. A gente vê muito no mercado que tem muitas empresas que apresentam valores, né, falam de oportunidades, de valores de 1 milhão, de 2 milhões, 5 milhões, 40 milhões, mas não sabem como buscar esses valores. E a gente tem uma expertise de apurar, identificar e também de recuperar esses valores, né? Através de como? De todas aquelas instruções normativas da Receita Federal, a legislação pura que trata sobre as formas de retificação, compensação e tudo mais. Então, essa área do Giovanni, né, é uma área muito, muito unida com a minha, porque a gente busca os valores, identifica os valores e, ao mesmo tempo, a gente consegue apresentar para a empresa e também aplicar, executar as melhores práticas para poder buscar esses valores sem risco, né, e visando aí um benefício imediato, ou seja, eu identifico um valor na data no dia 15 e a empresa já consegue compensar no dia 20. Quantas vezes, né, Hugo, a gente já não se deparou com clientes aqui que entram na casa, já fizeram eventualmente esse tipo de trabalho no passado, buscaram oportunidades que a gente entendia que não tinha nenhum tipo de risco, oportunidades que a gente chama de administrativa, mas pela forma com que buscaram, se atrapalharam, fizeram errado e tiveram que conviver aí com autuações, contencioso, processo de defesa. Então não é só a identificação que é importante que seja bem feita, é a operacionalização disso que também precisa estar conectado.
E já que o tema é lifelong taxing, aproveitando, né, a própria citação do Giovanni, que algumas dessas empresas recebem notificações em relação à forma de lançamento desses créditos e habilitações, etc., a gente também tem à frente de justamente assessorar no acompanhamento desses processos administrativos fiscais que surgem a partir dessas fiscalizações, né? Então, você vê que tudo começa na ponta e vai realmente fazendo um 360 para acompanhar em todas as frentes necessárias, como se fosse um grande shopping tributário, vamos dizer assim, né? Então o cliente ele vai, consegue identificar a partir da área de auditoria as oportunidades, faz o reprocessamento da escrita, faz todo o reprocessamento de dados, realiza as retificações necessárias, ou o laudamento necessário, etc. E por fim, caso haja algum tipo de processo administrativo fiscal, algum conflito fiscal administrativo, também acontece essa assessoria para ajudá-lo nesse sentido, né? Então, me parece que hoje, a gente vê muita consultoria que faz só um pedaço desse processo todo, mas a vida do cliente ela é muito maior do que simplesmente achar um crédito, né? Ela passa por todo o cuidado, nos mínimos detalhes que todo esse procedimento exige nesse momento de tratar o passado de uma empresa. Olhar o passado requer refino também. Requer refino, não é simplesmente... Eu acho que isso até é temerário, né? As empresas, vou recuperar créditos. Será que é bom recuperar crédito? Será que se eu recuperar o crédito, não tem um passivo talvez maior ainda que esse crédito? Então, eu acho que o equilíbrio da coisa passa por entender que trabalhos que envolvem compliance, monetização, processo administrativo, tratamento de uma dívida, todos eles em conjunto geram e potencializam muito mais o resultado da companhia do que pensar em drops separados, né? E muitas vezes acaba que as empresas contratam, às vezes, vários assessores, né? E aí entra numa outra pauta, porque um assessor não conversa com o outro. Às vezes, quando a gente olha para o passado, tem uma empresa que gera um arquivo retificador, por exemplo, no FD Contribuições, aí tem uma outra que faz um outro trabalho e retifica o arquivo que a anterior já retificou, depois uma terceira retifica, então ficam amarrações pouco sustentáveis depois para um processo fiscalizatório. Então, por isso a importância do cliente, da empresa, da corporação entender que, de fato, a vida dela, quando se olha para o passado, né, passa por todos os ambientes e que isso, em conjunto, gera muito mais resultado do que as coisas separadas. Eu, basicamente, consolidando tudo isso que a gente conversou aqui, né, eu diria, assim, que as empresas no mercado fiquem preocupadas em recuperar créditos, que elas continuem atuando dessa forma, porque a gente vai continuar não olhando só para o crédito. A gente vai continuar olhando para todas as estratégias tributárias que auxiliem na redução da carga tributária, independente se existe um crédito ou não ali no meio. Mas se existir uma oportunidade, a gente vai estar lá e é por isso que hoje a gente domina esse mercado. Seguindo então um pouco agora da nossa viagem, falamos um pouquinho aí de passado, né, o que cada um aqui consegue visualizar nesse período. Eu queria agora falar um pouquinho de presente, né, para seguir então essa linha do tempo, digamos assim. Como é que a gente aqui no Tax Group então lida e atua com o presente das organizações? Na área de consultoria, Bruno, a gente tem tido muitos projetos de governança. Ou seja, o que é governança? É estar próximo do cliente, eventualmente constituir comitê e fazer parte desse comitê, onde a gente integra ali o jurídico da empresa, o contábil, a controladoria, a parte financeira, tudo aquilo que é central e é importante, a gente procura unir nesse comitê tributário para tomada de decisão. Seja tomada de decisão com relação a risco, como administra, como faz um saneamento desse risco, seja com relação a algum planejamento. Então a gente procura estar muito perto desse cliente e a partir dessa proximidade que a gente tem, a gente consegue dar as melhores orientações. O cliente tem um fácil acesso aos nossos profissionais, ao nosso time consultivo, seja com dúvidas de dia a dia, desde assim de emissão de nota fiscal, de CST, de CFOP, sejam dúvidas mais estratégicas do negócio. Então, a partir dessa governança tributária e dessa proximidade que a gente tem com os clientes, é assim que a gente está tratando na área consultiva o presente, da vida fiscal do presente da empresa. Porque, Bruna, isso que o Giovanni comentou é muito importante, né? A gente vê muitos comitês com muitos advogados, assessores jurídicos, mas a gente começou a perceber que nesses comitês faltava a parte consultiva, né? O contador ali, digamos assim, um segundo contador, um braço do contador, um braço da controladoria da empresa ali, para também trazer um viés
técnico contábil da coisa, auxiliando aí nas tomadas de decisões. Então é como o Giovanni falou, gente, CFOP é algo que tu coloca numa nota fiscal. Às vezes o CFOP, dependendo de uma nota fiscal, pode mudar muita coisa em relação, por exemplo, ao IPI, né, que é o Imposto de Produto Industrializado. Então, assim, são pequenas coisas que podem alterar, melhorar as operações, a estratégia do negócio da empresa, mas alguém precisa estar lá dando esse apoio, auxiliando, orientando para as tomadas de decisões, que é o que a gente faz. E quando a gente tem essa proximidade no dia a dia com a empresa, a gente consegue se adiantar. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente percebe que tem uma alteração na norma tributária que vai impactar o negócio daquele cliente, que é acompanhado dentro da nossa governança corporativa tributária, a gente consegue já alertar esse cliente, já avisar, olha, vai ter uma alteração aqui nesse produto, já parametriza o teu sistema, para quê? Para que tu não precise daqui a 2 anos, quando tu estiver revisitando o teu passado, perceber que tu teve um gargalo, que tu demorou para adaptar essa regra e tu criou ali durante um determinado período de tempo um gargalo, né, onde a norma previa uma tributação e tu só ajustou o teu sistema depois disso. Então, com essa proximidade, a gente consegue minimizar esse tipo de situação. Perfeito, gente. Agora nos encaminhando para outro período, né, outra etapa da empresa, eu queria falar um pouquinho de futuro. Como que o Tex Group, então, agora auxilia as empresas nessa questão de planejamento futuro? Então, Bruna, a gente está dentro da área de auditoria, né, assim como todas as áreas dentro do Tex Group, a gente está trabalhando muito a questão reforma tributária. Isso é um fantasma que tem assustado muito todos os contribuintes de todos os regimes tributários. Simples, lucro real, lucro presumido. Então, o que a gente está fazendo, né, para olhar esse futuro se inteirando de todas essas modificações. Claro que algumas vai vir aos poucos com as leis complementares e tudo mais, mas a gente está redesenhando como que seria o cenário dos nossos clientes durante e pós a reforma. Então a gente está trabalhando dentro da área consultiva ali com o Giovanni, cenários de oportunidades e da própria nova carga tributária que essas empresas vão ter, conforme o segmento, para daí fazer um acompanhamento dessa virada, né? Porque eu diria que o tributário ele já passou por várias viradas, a questão da obrigação acessória, quando criou o SPED, agora a gente vai passar a questão da reforma tributária, e para isso a gente tem que estar muito atento e acompanhando todas essas modificações, para daí, quando tiver essa virada de vez, lá em 2033, quando tudo basicamente já vai estar nos eixos, acredito eu, né, pessoal? Automaticamente o nosso cliente ele continue saudável financeiramente. Porque as empresas estão assustadas que nessa virada elas podem quebrar, podem fechar, podem ter que demitir funcionários, e o nosso papel é olhar todo esse ecossistema, tanto social, financeiro, e ajudar os nossos clientes a obter e continuar obtendo resultado. Principais contribuições nessa questão de visão de futuro, né? Claro, a gente tem questões de reforma, a gente tem questões de planejamento de hoje que vão surtir efeitos para frente, enfim. Mas falando especificamente sobre reforma e sobre o novo momento aí que a gente está alcançando agora, querendo ou não, né, na legislação brasileira e de realidade tributária, é muito importante a gente pensar que esses insights de impactos tributários prospectivos, eles na verdade precisam gerar feedbacks de estratégias atuais. Ou seja, aquilo que lá na frente vai me gerar um impacto, pode ser que estrategicamente na operação do meu cliente pode mudar tudo. Tá? E quando eu falo estrategicamente, eu não me refiro a meras alterações de parametrização de sistema. Eu me refiro a posicionamento de mercado. Eu me refiro à mudança de mix de produtos. Eu me refiro à mudança de mercados consumidores. Eu me refiro à mudança de operações de importação para exportação. É essa visão que eu me refiro quando eu falo em insights estratégicos disso, né? E quando a gente fala em lifelong taxing, querendo ou não, nós precisamos pensar em futuro, né? E acho que esse é um dos grandes valores hoje, quando a gente consegue enxergar o tributário como estratégia e quando os assessores conseguem entender que o tributário é estratégico para a companhia, é de que nós temos uma responsabilidade muito maior do que a gente imagina. Que é uma responsabilidade de que os nossos atos hoje, enquanto assessores, e os atos dos clientes enquanto empresários hoje, vão ser responsáveis pelos resultados daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos. Né? Por isso que nós sempre dizemos aqui dentro do Tex a gente gosta muito de tratar relacionamentos de longo prazo e saudáveis, ou seja, eu preciso olhar para o futuro do meu cliente porque eu sei que lá na frente esse cliente, as decisões tomadas hoje vão surtir impacto lá na frente e portanto
eu preciso estar atento hoje naquilo que vai impactar o futuro dele. Né? É como a gente diz, né? Construir o futuro. Quando o Tex vem a mercado e diz a gente constrói o futuro tributário, nada mais, nada menos que é isso. Olhar para o passado, revisitá-lo, aprender com o passado, com os erros do passado, construir para o presente bases corretas e adequadas para ter a maior eficiência possível e olhar para o futuro pensando, né, na estratégia do negócio. Então, essa construção de futuro usando o tributário é a parte fundamental. E eu acho que o Pedro trouxe um ponto bom, né? A gente está fazendo pontes aqui de longo prazo. Então, a gente quer que o cliente conte conosco em tudo. Né? Apesar até que a gente não toque determinado tema, a gente quer opinar sobre o tema. Né? Existem temas muito bons no mercado, existem profissionais e empresas muito especializadas em temas que, eventualmente, dentro do nosso 360 graus, nós não temos oferecimento. A gente quer analisar o tema e poder opinar para o cliente ter esse conforto, essa segurança de que com bons assessores, com assessoria, por exemplo, do Tex Group, possa estar confortável para trilhar todo esse futuro que tem pela frente. Sabe o que eu percebo muito quando a gente vai a campo lá, conversar com os nossos clientes, enfim, falar sobre estratégias tributárias, eu percebo que sempre eles comentam assim, bateram na minha porta, todo dia tem algum advogado, alguma empresa de consultoria me oferecendo alguma coisa. É impressionante isso, mas a gente já tem uma aliança com vocês, a gente já tem uma parceria. Então, assim, eles não enxergam a gente como alguém que está querendo vender algo ou bater na porta deles, e sim como parceiros que vão fazer com que aquela empresa ou as empresas, né, continuem mantendo seus resultados. Então é como o Luiz comentou, às vezes a gente vai opinar, uma conversa sobre algum determinado tema que a empresa nos traz e que pode ter aí um resultado muito positivo para a empresa, mas eles querem a nossa opinião. Então a gente enxerga o tributário muito além de só oportunidades, mas como o Pedro falou também, de parcerias, né, a longo prazo, que é basicamente tudo que a gente começou a falar agora. E quantas empresas aqui dentro, né, Hugo, a gente não atende há 10 anos, que começaram conosco faturando 20 milhões de reais e estão faturando 1 bilhão hoje. São coisas assim que dão uma gratificação pessoal, na verdade, em ver essas situações, né, de ter participado dessa história. É um pouco disso quando a gente fala da missão do Tex Group, né? Uma das missões é construir confiança. E acho que essa missão de construir confiança, ela está intrinsecamente conectada com o conceito de lifelong taxing, né? Eu quero estar com esse cliente para o resto da vida, né? E por isso eu preciso agir com toda a responsabilidade que demanda estar com ele pelo resto da vida. Show, gente. Acho que a gente conseguiu passar aí por todas as etapas, então, de uma empresa. Tenho certeza que todas se identificaram de alguma forma, em algum momento, com o que a gente falou, com toda a certeza do mundo. Eu queria agora arrematar cada um dos pontos que a gente falou e pedir para que vocês deixassem uma mensagem final para as empresas, então, reforçando a importância do lifelong taxing para a realidade, enfim, delas, e se colocar à disposição também, né, para conversar, para trocar uma ideia sobre o assunto. Começando, então, por ti aqui, Hugo. Então, eu acho que primeiro queria dizer que a gente está 100% preparado para todas essas mudanças, né? Eu vejo muita gente se desesperando em relação a essas alterações, mas a gente está muito mais ao contrário, a gente também está vendo oportunidades aí. Então, eu diria que para as empresas buscarem todo esse acompanhamento, né? Tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro, que hoje nós temos todas essas soluções que podem dar que nem a gente falou, parque de serviços, né, workflow 360 aqui, todas essas soluções que realmente vão ajudar toda e qualquer empresa, independente do segmento, independente do regime tributário, a gente está aqui para apoiar, para ajudar e basicamente passar por todo esse processo que a gente vai passar de alteração da tributação, né? Agora vai ser todo um momento de mescla, a nova com a antiga, depois vai permanecer só a nova, vão ter mais aí, a gente estava fazendo uma avaliação, mais de 5.000 alterações na legislação que já existe, com leis complementares também, decretos, e tudo isso a gente está avaliando e que a gente vai estar ajudando aí as empresas nesse momento. Que contem com a gente, porque de tributário, de saúde financeira, de pessoas e tudo que impacta no caixa da empresa a gente entende. Obrigado, Bruna. Legal, pessoal. Eu acho que de tudo que a gente falou, olhando agora especificamente para o futuro,
empresas que estão olhando para o futuro tributário estão olhando essencialmente para a estratégia. Quando eu olho para o futuro e conecto no tributário, eu estou pensando no nível mais estratégico possível. Tá? Então, assim, a gente tem diversas empresas aqui dentro de casa que estão nos chamando para a gente ajudar eles a olhar para regime especial, sabe? Por onde eu vou importar as minhas mercadorias a partir do ano que vem? Sabe? Eu vou atuar forte no e-commerce. Aonde eu vou colocar, ou seja, vou vender para o Brasil inteiro. Aonde eu vou colocar o meu CD? Sabe? Onde é que faz mais sentido? Onde é que tem mais sinergia logística, fiscal, tudo isso? E, obviamente, não tem hoje como falar de futuro tributário sem falar da reforma, né? Reforma do consumo. A gente tem, objetivamente, a gente tem todas as respostas já nesse primeiro momento? Não. A gente precisa de uma série ainda de regulamentações, de leis complementares. A gente sequer sabe qual é que vai ser a alíquota dos novos tributos. Mas a gente já tem uma série de indícios que são, sim, estratégicos e que podem, sim, já começarem a ser tratados pelos nossos clientes. Por exemplo, de quem eu compro? Será que eu não estou ali com uma parcela muito grande das minhas compras vinculadas num fornecedor em fornecedores que, por exemplo, são lá do regime do Simples Nacional? Que tipo de impacto isso pode ter após a reforma tributária? Se eu estou olhando ali para o meu PIS e COFINS hoje, se eu compro do Simples, se eu compro de uma empresa do lucro real, né, Hugo? Isso não faz diferença. Mas depois da reforma, será que não vai fazer? Que tipo de exposição eu posso ter em função disso? Sabe? Quais dos meus produtos, eu não tenho ainda todas as respostas, mas eu já consigo ter um bom direcionamento de quais dos meus produtos que eu transaciono hoje vão ter algum tipo de benefício de redução de alíquota de CBS, de IBS, sabe? Então eu acho que assim, quem ficar parado agora vai sair atrás. Luiz? Eu acho que o que a gente mais valoriza aqui é esses relacionamentos de longo prazo, e quando a gente fala de lifelong taxing, é justamente isso. A gente tem orgulho muito grande, assim, de, ao longo da jornada, ter pego clientes nos seus diversos estágios. Empresas pujantes, ou até uma mesma empresa pujante. Dali 3, 4 anos, a partir de crise governamental, a empresa passa por um declínio, por uma crise, por um momento de necessidade de recuperação, muitas vezes. Algumas vezes até recuperação judicial, né, casos mais severos. E a gente está ali junto. Ou seja no momento de bonança, ou de crescimento, ou de desenvolvimento, seja no momento em que ele está no declínio. E pensar o lifelong taxing é justamente isso. Essa é a essência do lifelong taxing. Qual é o teu momento de vida? Você como empresa está vivendo como? Está crescendo? Está decrescendo? Está ganhando mercado? Está comprando competidores ou está sendo comprado? Não importa o momento. O que importa é que exista um acompanhamento fiscal e tributário com inteligência e principalmente com estratégia em todas as fases que a organização tiver. Pensando no que pode ser limpo, buscado do passado, pensando no que pode ser feito para o presente, pensando principalmente no futuro que vem pela frente. Pedro? A lição, ou digo, a indicação, vamos dizer assim, que fica na minha visão, Bruno, os empresários precisam colocar nos seus comitês, nos seus conselheiros, nas suas rodas de decisão, de conversa, nas suas reuniões, precisam colocar um tributarista. Tá? Precisam porque no momento que a gente vive hoje, a gente vai passar necessariamente, é o que todo mundo está dizendo e todo mundo tem razão, vai passar necessariamente por uma adaptação de reforma tributária. Tá? Esse é o ponto número 1. E o ponto número 2, ainda que não existisse reforma tributária, o mercado já amadureceu. Então ele já amadureceu ao ponto de exigir que as empresas tenham o tributarista junto das decisões importantes do negócio. Então o que eu gostaria de trazer para quem nos assiste é justamente essa visão de que você precisa trazer o tributarista para junto das decisões, e por vezes são decisões que parecem não ter conexão com o tributário, mas elas têm. Né? Eu vou escolher meu novo mix de produtos, tem tudo a ver com tributário. Eu vou escolher onde eu vou posicionar meu CD, tem tudo a ver com tributário. Eu vou escolher se eu terceirizo a minha frota ou se eu compro carros próprios, tem tudo a ver com tributário. Eu vou escolher se eu terceirizo, se eu faço uma subcontratação ou se eu verticalizo isso internamente na minha empresa, tudo a ver com tributário. Então, o que eu traria seria essa visão de que a estratégia tributária hoje é o grande diferencial dos negócios, de quem vence e de quem não vence. Né? E o lifelong taxing tem tudo a ver com isso, que é justamente o que o Luiz disse. Eu entender a empresa no momento que ela está, neste momento, qualquer que seja, de declínio, de crescimento, de expansão, de ser comprado, de comprar, enfim. E a partir desse momento eu consegui acoplar para ela qual é a melhor saída e quais são as melhores estratégias. Então, ao final do dia,
quem tem o tributário na mesa hoje como um grande conselheiro é mais eficiente do que o resto do mercado. Em nossos canais de comunicação, vamos continuar reforçando o conceito de lifelong taxing e como estamos levando essa nova forma de trabalhar com tributário para cada um dos nossos clientes. Os nossos especialistas podem auxiliar o seu negócio olhando para os 3 momentos de vida, passado, presente e futuro, e elaborando as melhores estratégias para cada um deles. Siga nos acompanhando e entre em contato conosco para conversar melhor sobre o assunto. Até a próxima!